Eu vim trazer a minha história como exemplo, porque de tanto eu fazer besteira eu acabei aprendendo, então eu quero te alertar para que você não faça o mesmo. Um certo dia eu aceitei uma solicitação de conversa no Instagram de um homem que mandou, ele já respondia meus stories com muita frequência, até que um dia eu resolvi aceitar e conversar com ele. E justamente nesse mesmo dia, uma hora depois, ele apareceu na porta da minha casa. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui de postar muito nas redes sociais, postar tudo. Não porque eu queria me exibir ou coisa assim, mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fotografia, eu gosto muito de vídeo, eu gosto de registrar os momentos e tudo. Então, a maioria desses vídeos eu postava, mas eu realmente fazia muito pra guardar pra mim, tanto que no meu computador tem uma pasta com todos os vídeos e fotos que eu faço, porque eu gosto de guardar como recordação. Mas a gente acaba, né? Eu, pelo menos, ia lá e postava nas redes sociais. E eu nunca pensei nessa questão de sobre não postar em tempo real, sobre não mostrar muitos detalhes e tudo. Então, às vezes eu acabava postando um vídeo que aparecia uma coisa ou outra, mas eu não percebia. Aparecia, sei lá, um pedaço assim da frente da casa e eu não percebia. Ou se eu estava em determinado restaurante, determinado local, eu postava mostrando onde eu estava em tempo real. E às vezes, inclusive, eu já tive algumas amigas que falavam pra mim assim: ai, amiga, por que tu não deixa pra te postar quando tu já tiver saído do local? E eu achava que aquilo era besteira, né? Mas é aquilo, a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente. Até que teve um dia em que eu resolvi abrir a minha parte de solicitação de mensagens no Instagram e eu vi que tinha uma mensagem de um rapaz. E já tinha várias, né? Ele respondia os stories e tudo mais. E tinha várias mensagens dele. E aí eu fui, abri o perfil dele, olhei, falei, parecia solteiro, né? Tinha foto dele sozinho, foto com família. Era um rapaz, assim, que fisicamente era bonito e tudo. Compartilhávamos alguns gostos de coisas que eu já vi ele postando. Falei, não tô fazendo nada, não custa. E respondi a solicitação que ele tinha mandado, né? Respondi e nós começamos a conversar. Nós passamos uns 30 minutos ali mais ou menos conversando. Até que eu acabei deixando meu celular de lado e entrei no banho pra tomar banho. Só que assim, era um banho que eu queria fazer uma massagem no meu cabelo, depilação, então era aquele banho mais demorado, sabe? E fiquei, larguei o telefone, fui, entrei dentro do banheiro e comecei a tomar banho. Aí eu saí do banheiro, me vesti, coloquei roupa e tudo. Daí eu lembro que eu fui até a cozinha, fui pegar comida pra eu almoçar e tal. E meio que esqueci o celular. Até que quando eu me toquei, tinha alguém batendo na porta da minha casa e eu fui pra abrir. Eu morava sozinha, fui pra abrir. Quando eu abri, quem estava lá? O bendito do cara que tava falando comigo pelo Instagram, que eu tinha acabado de aceitar a solicitação dele. Agora eu te pergunto, como é que aquele homem sabia onde é que eu morava, sendo que era a primeira vez que eu tinha trocado 5 palavras com ele? Eu abri e ele estava lá, parado na frente da minha casa, perguntando por que eu não estava respondendo ele. Fiquei completamente assustada na hora, porque assim, na hora que eu abri e eu vi, eu não reconheci de imediato, né? Eu pensei que fosse alguma outra pessoa, sei lá, não reconheci de imediato. E aí eu falei, oi. Aí ele, por que você não tá me respondendo? Aí eu fiquei, falei, como assim? Porque como eu falei, não reconheci. Falei, como assim? Aí ele, é porque a gente tava conversando no Instagram e você parou de me responder e eu pensei que tinha acontecido alguma coisa, aí eu venho aqui e você tá bem, é porque você simplesmente não quer me responder. E foi aí que eu me toquei que eu estava falando com alguém no Instagram. Na hora, gente, eu fiquei completamente assustada. Então a minha reação foi fechar a porta. Nisso que eu fechei a porta, ele tentou botar a mão pra que eu não fechasse, só que eu joguei o meu corpo em cima da porta e consegui fechar e trancar. E ele começou a bater, pedindo pra que eu abrisse a porta, pedindo que eu abrisse a porta, que ele queria conversar, que ele só tinha ido até lá porque ele tava preocupado, porque eu não tava respondendo ele. E aí eu me desesperei, né? Peguei meu telefone na hora e comecei a ligar pra polícia. E eu acho que ele escutou eu falando com a polícia que ele acabou indo embora. Nisso a polícia chegou e tudo mais, aí eu fui, falei. Eu não tinha muita informação sobre ele, né? Só o que estava ali nas redes sociais. Mas mostrei pra eles, falei o nome e tudo. A minha sorte é que tinha um vizinho da frente que ele tinha uma câmera que acabava pegando a frente da minha casa. Então eles conseguiram ver tudo que aconteceu. Que ele realmente ficou lá insistindo e batendo. Enfim. Eu consegui fazer uma denúncia contra ele, até porque, né? Era preciso. E eu fiquei morrendo de medo, gente. Eu fiquei super assustada. E eu fui, obviamente, que eu bloqueei ele no perfil dele, no Instagram e tudo mais. Só que ele conseguiu o meu número. Eu não sei como ele conseguiu meu número. Eu não cheguei a passar meu número pra ele, mas ele conseguiu. E ele ficou mandando mensagem pra mim no WhatsApp, ligava. Eu tive que trocar de número por causa daquilo. Nisso, o meu irmão teve que ficar dormindo comigo na minha casa. Ele ficou por mais de um mês, porque eu ficava completamente com medo e assustada. Enfim, até que depois ele realmente parou, largou de mão e me esqueceu. E foi aí que eu aprendi a minha lição sobre essa questão de você postar, de você se expor demais, de você postar onde você tá em tempo real, sobre você acabar postando a sua casa, enfim. Foi aí que eu aprendi. E eu tenho completa ciência de que eu errei, sabe? De que eu acabei exagerando e que eu abri margens pra isso. E é por isso que hoje eu vim te contar a minha história, justamente pra te deixar como alerta. Se você for esse tipo de pessoa, não faça isso. Hoje eu consegui me livrar, né? Mas eu fico pensando em como coisas piores poderiam ter acontecido se eu não tivesse reagido a tempo. Se a minha família viu contando essa história aqui, eles vão me matar, mas vamos lá. A minha tia, ela começou a revistar a bolsa de todo mundo procurando pelo relógio dela. Só que ela acabou encontrando segredos muito piores. O que aconteceu? Todo ano, no começo de janeiro, a minha família aluga uma chácara por 4 dias, uma chácara enorme. Todo ano a gente sempre aluga a mesma. E todo ano a gente passa ali, a gente fica 4 dias ali, se diverte ali, enfim, todo ano a gente faz isso. Porém, todo ano vai só família. E esse ano foi alguns agregados também, porque uma prima minha começou a namorar, outro primo meu também começou a namorar. E eu tenho uma tia que, gente, ela é insuportável. Insuportável com todas as letras. Ela é chata, ela é muito chata. E além de chata e insuportável, ela também é preconceituosa. E uma das minhas primas, ela começou a namorar recentemente, e o namorado dela também foi nessa chácara. E o namorado dessa minha prima, ele é todo cheio de tatuagem, tipo assim, ele é todo coberto mesmo, o corpo dele é todo coberto de tatuagem. Beleza. Quando foi um dos dias que a gente tava lá, eu acho que foi no segundo dia que a gente tava lá, essa minha tia insuportável, ela foi tomar banho na suíte dela, e segundo ela, ela deixou o relógio dela em cima da cama. E assim, ninguém entra nos quartos, porque a gente já aluga uma chácara grande pra ter quarto pra cada um, pra ninguém ficar precisando entrar no quarto do outro. E beleza, nunca sumiu nada, nunca aconteceu nada. Tá bom, ela foi, tomou banho, saiu do banho. Quando ela saiu do banho, ela já saiu gritando lá fora.
que o relógio dela tinha sumido. E falando que ela deixou em cima da cama, que nunca ninguém mexe, que do nada sumiu, que isso nunca aconteceu, tá. Beleza. Gente, ela é chata. Ela é muito chata. Nisso a gente começou a tentar acalmar, tipo assim, olha, calma, a gente vai procurar, vamos todo mundo procurar pra ver se realmente perdeu. Enfim, perguntando pras crianças que tinha, você viu o relógio? As crianças não, tipo, o bebezinho não. E nisso todo mundo da casa começou a procurar. Tipo, começou a procurar o relógio dela, só que ninguém achou. E, gente, a gente procurou, hein? A gente procurou em tudo quanto é canto, só que ninguém achou. Quando a gente viu que a gente não tava achando, que a gente já tinha procurado em tudo quanto é lugar e não tinha encontrado, a gente parou de procurar, porque não tinha mais o que procurar e não tinha mais aonde procurar. Só que a bonita, ela não se contenta. Ela não se contenta, ela falou, não, eu não quero saber e eu quero revistar a bolsa de todo mundo e o carro de todo mundo. E claro que algumas pessoas foram contra e outras pessoas foram a favor. Tipo, tá, revista, não tem problema. Até que a gente conversou, nós entramos ali num acordo todo mundo e todo mundo decidiu deixar ela revistar. E foi então que ela começou as buscas pelo relógio dela, revistando bolsa, revistando carro. Beleza, ela olhou as bolsas de algumas pessoas que tinha ali, o carro de algumas pessoas, até que chegou na vez de uma prima minha. E essa minha prima não gosta dessa minha tia, e essa minha tia também não gosta dessa minha prima. Por quê? Porque a minha tia chama a minha prima de piriguete, porque minha prima usa roupa curta, enfim, as duas não se dão. Eu tava dizendo, chegou a hora da minha tia revistar a bolsa dessa minha prima. E as duas não se gostam, as duas não se dão, porque na verdade a minha prima não gosta da minha tia, porque na verdade ninguém gosta da minha tia, porque minha tia é insuportável. E a minha tia não gosta da minha prima, porque minha tia chama a minha prima de piriguete, por causa de roupas curtas, enfim, as duas não se dão. Beleza, ela tava lá revistando, né, a bolsa da minha prima. E assim, o relógio, ela não encontrou, não. Tipo, o relógio dela, ela não encontrou na bolsa da minha prima. Só que ela encontrou uma outra coisa na bolsa da minha prima que também era do interesse dela. Enquanto ela mexia assim na bolsa, logo em cima tava um cartão de crédito. E filha, a minha tia, aquilo ali, ela vê tudo. Na hora, quando ela bateu o olho no cartão, ela viu que tava no nome do meu tio, marido da minha tia. E claro que ela pegou o cartão, viu que era do marido dela e ali começou uma outra confusão. No meio dessa outra confusão, essa minha prima, ela acabou confessando pra minha tia que ela tava tendo sim um caso com o marido da minha tia. E na hora minha tia foi pra cima da minha prima, a gente já entrou, começou a separar, segura uma, segura a outra. E nisso a minha tia, ela começou meio que orar pra minha prima, expulsando o demônio da minha prima. Tipo assim, sai demônio, você tá tentando destruir meu casamento, você tá tentando destruir a minha família, você não vai conseguir. Só que isso fica melhor agora, quando eu conto pra você que essa minha tia era amante do marido dela. O marido dela era casado, largou a mulher pra ficar com a minha tia. Mas resumindo tudo isso, óbvio que os dias da chácara acabaram, tipo, todo mundo foi embora. Desde então, os envolvidos na situação saíram do grupo da família. E quem permaneceu no grupo da família segue intacto, sem tocar no assunto. Pelo menos ali ninguém tá falando nada, pelo menos não saiu nenhum buchicho assim a mais, tá cada um na sua, né, respeitando o assunto. E até hoje, gente, nunca mais ninguém falou nada do assunto, nem foi mais tocado no assunto. E tá aí, vida que segue. E não, a minha tia não terminou com o presente de Deus dela. E agora eu só quero ver como que vai ser quando a gente se reunir de novo, porque até então ninguém se reuniu ainda, não teve aniversário, não teve churrasco, não teve nada. Isso se tiver, porque olha, fazia tempo que não acontecia algo assim na família, viu? De verdade, fazia muito tempo, mas que babado, não podia ficar guardando isso não, gente. Uma coisa dessa tem que ser contada, né? Mas eu quero só ver quando que vai ser a próxima vez que a gente vai se reunir pra ver como que vai ser. Aí se tiver atualização, eu volto aqui pra contar pra vocês, tá? Porque olha, o babado é forte. Detalhe importante que eu não falei, o marido dessa minha tia, ele tem, tá? Então, tipo assim, ele é o velho da lancha, por isso que... Minha tia não vai largar dele não, gente. Aquilo ali, ela sabe o que ela tá fazendo.